Glória a Deus, queridos. Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Estou muito feliz. Queridos, nós colocamos como tema esse ano, o ano dos corações e dos céus abertos. Queridos, os céus, eles estão abertos sobre as nossas vidas. A obra redentora de Jesus abriu os céus sobre as nossas vidas. Os céus, eles estão abertos. Amém? Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então existe um novo e vivo caminho ao qual eu e você temos acesso a Deus através da sua graça. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós temos um tempo de devocional, quando nós nos reunimos como igreja, os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Da parte de Deus, queridos, está tudo certo. Temos acesso a Ele. Da parte de Deus está tudo certo. A partir do momento que uma pessoa nasce de novo, ela reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela tem um encontro, ela se arrepende dos seus pecados, ela recebe a graça de Deus, ela nasce de novo, ela tem acesso a Deus. Ela se torna um filho de Deus. E como filho nós temos acesso ao nosso Pai. Então todas as pessoas que reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, elas têm acesso a Deus. Amém? Você aceitou Jesus, sim ou não? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou e te fez um Filho de Deus? Você crê nisso, sim ou não? Se você crê nisso no seu coração, você confessa com a sua boca, querido, você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você tem acesso a esse Deus. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Quando nós nos reunimos como grupo familiar, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor Jesus está. Os céus estão abertos sobre aquele lugar. Você consegue me entender? Abram comigo em Colossenses 3, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Olha que interessante esse texto, olha o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Portanto, se vocês foram está no passado. Amém? Portanto, se vocês foram ressuscitados. Queridos, de alguma forma, quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, você ressuscitou com Ele. Talvez você venha grudado na barba dele, no cabelo, de algum jeito você vê. Porque nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. A partir do momento que nós nascemos de novo, queridos, nós recebemos a Jesus, a obra redentora está completa. Foi consumado. Você consegue me entender? Então nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E se nós temos essa experiência do novo nascimento, cabe a nós o quê? Buscarmos a Deus. O caminho foi aberto, agora cabe a nós buscarmos as coisas lá do alto. Buscar é uma ação ativa e não passiva, queridos. É uma responsabilidade minha e sua. Se fomos ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo Jesus está sentado à destra de Deus. Então o buscar, queridos, é uma ação ativa nossa. Da parte de Deus, queridos, está tudo certo. Cabe a mim e a você o quê? Buscar a Deus, buscar as coisas lá do alto. Cabe a mim e a você, queridos, fecharmos a porta do nosso quarto e termos o nosso tempo devocional, estar com Deus, ter comunhão com Deus. Essa é minha e a sua responsabilidade. E 2020, queridos, é o ano de buscarmos a Deus, amém? Vai ser o ano que você vai buscar a Deus de forma sobrenatural, queridos. Você vai buscar e você vai encontrar a Deus.
É o ano de nós mergulharmos na palavra de Deus. É o ano de nós mergulharmos em oração. É o ano de nós buscarmos a Deus com os nossos jejum. É o ano de buscar a Deus com as nossas intercessões, com as nossas orações, com as nossas súplicas, com as nossas ações de graça, queridos. É o ano de a gente mergulhar na profundidade da palavra de Deus. É o ano favorável do Senhor sobre as nossas vidas. Você está comigo? Fala amém aí, crente. Amém. Fala que você vai buscar a Deus. A responsabilidade é tua. Você consegue me entender? Da parte de Deus, querido, está tudo certo. É igual aquele rapazinho que chega para o pastor e fala: pastor, estou namorando. Você fala: oh, legal, quem que você está namorando? Estou namorando aquela moça. Nossa, que moça bonita. Você já falou com ela? Não, ela não sabe. Da minha parte está tudo certo. É mais ou menos assim, queridos. Da parte de Deus está tudo certo. Da parte de Deus, eu e você, quando nós nos arrependemos, temos ou não temos perdão dos nossos pecados? Sim ou não? Sim. Da parte de Deus, queridos, quando nós oramos, Deus nos ouve, sim ou não? Só que se nós não oramos, Deus não nos... Já parou para pensar nisso? Da parte de Deus, queridos, está tudo ok. Quando você fecha seus olhos em oração, Deus está ouvindo as suas orações. Só que o problema é que eu e você muitas vezes não fechamos os nossos olhos em oração. Não que tenha que orar de olho fechado, queridos, não tem nada na Bíblia que fale assim. Mas nós precisamos aprender a buscar a Deus, queridos. Você consegue me entender? Então essa responsabilidade é minha e sua. Se da parte de Deus está tudo certo, o que falta? Abram comigo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 19. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 19. Esse texto aqui é impressionante, queridos. Efésios 1, do 17 ao 19. Preste atenção. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vossa vocação, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo, queridos, estava orando em favor dos Efésios, pedindo espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para que ilumine os olhos do coração daquele povo. Amém? Ele estava orando: eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. E existem 3 promessas nesses versículos. Primeira, a esperança da vocação, ou a esperança do chamado, que é o nosso destino, uma vida com propósito, saber o porquê levantamos de manhã. Queridos, quando os olhos do nosso coração são iluminados, nós conseguimos conhecer a esperança da nossa vocação, a esperança do nosso chamado, nós começamos a ter um motivo para viver. Nós começamos a viver segundo um propósito. Nós começamos a acordar de manhã cedo sabendo por que nós estamos acordando. Existe uma filosofia na cultura japonesa que se chama Ikigai. Ikigai é a razão pelo qual você acorda de manhã cedo. E quando nós entendemos a nossa vocação, queridos, nós entendemos o nosso Ikigai, que é o motivo pelo qual nós acordamos de manhã cedo. Daí acaba com a síndrome de segunda-feira. Você já viu a síndrome de segunda-feira? Segunda-feira você acorda de manhã: segunda-feira, que raiva. Queria que fosse domingo, queria que fosse sexta-feira à noite. Geralmente nós vivemos assim, mas quando nós temos a esperança do nosso chamado revelado dentro de nós, que os olhos do nosso coração se iluminam, queridos, segunda-feira é o melhor dia, queridos, porque nós vamos produzir para o reino, nós vamos viver para o reino, nós vamos viver segundo um propósito. Segundo, riqueza da glória da herança nos santos. Eu e você temos uma herança da parte de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo
Jesus. Eu e você temos uma herança em Deus, uma herança que é compartilhada com os santos. Eu e você não corremos atrás de promessas, queridos. Nós não corremos atrás de bênção. Sabe por quê? Porque eu e você temos herança. Quando nós entendemos que nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Daí não precisa fazer a campanha da bênção, queridos. Porque como o Hugo leu aqui, nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos já estão sobre as nossas vidas. Agora nós precisamos entender qual é a nossa herança, qual é o nosso papel no reino. Terceiro, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. O poder de Deus está sobre nós, aqueles que creem, queridos. Você crê em Jesus? Então o poder de Deus está sobre a sua vida. Aqueles que crerem em meu nome falarão em novas línguas, expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e se beberem algo mortífero, nada de mal os acontecerá. Mas isso está relacionado aos que creem. Se eu creio, o poder de Deus está sobre nós, os que cremos. Lembra Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para realizar algo. O Espírito do Senhor está sobre você. O poder de Deus está sobre você para você manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Ele está sobre você. Se você crê, é seu. Receba. Lambano, é meu. Receba. Você consegue me entender? Assim como estava sobre Jesus, queridos, existe um poder atuando sobre a sua vida. Mais uma vez, existe um poder atuando sobre a sua vida. Fala um amém aí, crente. Amém. Fala amém, é meu, está sobre mim. Só que preste atenção no texto, queridos. Paulo, ele não orava para que eles recebessem essas coisas. Paulo, ele não orou assim: eu oro para que vocês recebam isso. Paulo estava orando para quê? Para que os olhos do coração desse povo fossem iluminados. Para que eles entendessem aquilo que eles já possuem. Paulo não orou para que eles recebessem. Paulo orou para que os olhos do coração deles fossem iluminados. Então, queridos, a esperança da nossa vocação, a riqueza da glória na herança dos santos, a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, ele já é nosso. Nós só precisamos que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Nós só precisamos que eu e você possamos entender de forma viva que isso é nosso. Isso já era deles e já é nosso. O que precisamos é que os olhos do nosso coração sejam iluminados. O que precisamos é ter compreensão exata de quem nós somos em Cristo Jesus. Olha que interessante, quer ver? Olha, vá lá no texto. Efésios 1, versículo 18. Peço, ele está pedindo a Deus, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Ele não está falando assim: peço que vocês recebam isso. Peço que Deus dê isso a vocês. Ele está falando o quê? Peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês entendam que vocês têm isso já em vocês. É nosso. É nosso. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ele habita em nós. É meu. Consegue me entender? É nosso, queridos. Da parte de Deus, essas coisas estão tudo certo, queridos. O que precisamos é que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Agora você pode estar perguntando: como podemos iluminar os olhos do nosso coração? Como que nós podemos iluminar isso? Como nós podemos ter essa exata compreensão dessas coisas? Primeiro, queridos, tudo se inicia com a palavra. Salmo 119, 105, a palavra de Deus fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua
palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, queridos, ela é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Eu ouço a palavra de Deus, a palavra de Deus ela gera fé no meu coração. Eu ouço a palavra de Deus, essa palavra ela gera fé no meu coração e isso se torna um fogo dentro de mim. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus ela gera uma fé no meu coração e essa fé começa a me incendiar e os olhos do meu coração são iluminados. Eu começo a entender a vontade de Deus para a minha vida. Consegue entender o processo? A palavra de Deus ela é matéria-prima para que haja fé. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu me relaciono com a palavra de Deus, essa palavra gera fé no meu coração e essa fé começa a queimar, me incendiar por dentro. E começa a iluminar as verdades de Deus na minha vida. O Espírito Santo, ele nunca vai te lembrar de um versículo que você não leu. Ou que você nunca ouviu. Você já passou por um momento de crise e de repente vem um versículo na sua mente? Já aconteceu com você? Sim ou não? Esse versículo não te fortaleceu? O Espírito Santo não vai te lembrar de versículo que você não leu. Ele não vai trazer à tona versículos que você não leu. Quanto mais você se abastece da palavra de Deus, mais fé é gerada no seu coração, mais firme você fica. Quanto mais você lê a palavra de Deus, medita nela, mais luz para o seu caminho ela traz. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Então, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, quanto mais eu medito nessa palavra, quanto mais essa palavra se torna viva na minha vida, mais luz existe na minha caminhada. Mais eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus. Você consegue entender por que eu fico falando para vocês, façam devocional? Quem anda comigo sabe. Eu fico ali, faça devocional. Fez devocional? Leu a Bíblia? Tirou um tempo para orar? Você está fazendo jejum? Você está orando? Você está buscando a Deus? Por quê? Porque quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais fé vai ser gerada em nosso coração. Mais luz iluminando os olhos do nosso coração. Você já percebeu que existem pontos na sua vida que são trevas? Você já percebeu isso, sim ou não? Ou você acha que você... vai ter alguém chegando tipo Enoque, assim, que não vai experimentar a morte, indo embora, assim? Acho que ninguém aqui, né? Por enquanto não, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas você já percebeu que existem áreas escuras na sua vida? Que você não sabe lidar com você mesmo? Existem pontos fracos que você é tentado e você pode cair naquilo? Você já percebeu isso? Como que nós vencemos? Através da palavra de Deus. Eu me alimento dela, ela gera fé, começa a iluminar os olhos do meu coração e eu começo a vencer as trevas. Vencemos as trevas manifestando luz. A luz vence as trevas. Se eu apagar a luz, aqui vai ter trevas. Se eu ligar a luz vence as trevas. Em 2020, queridos, é o ano que nós vamos andar por fé, tendo os olhos do nosso coração iluminado. Esse é o nosso desafio diário, queridos. Meditar na palavra de Deus, gerar fé em nosso coração e andar por fé. Quando nós andamos por fé, os olhos do nosso coração vão sendo iluminados, iluminados, iluminados. E o que é andar por fé, pastor? Eu quero falar em 4 pontos aqui, queridos. O que é andar por fé? Eu não estou esgotando o assunto, mas eu entendo que esses 4 pontos são centrais para esse ano, para as nossas vidas. Geralmente, a primeira celebração do ano, queridos, é uma celebração profética, onde Deus vai dar diretrizes para o nosso caminhar, diretrizes para o ano que se inicia. E o ano de 2020, queridos, vai ser um ano que nós vamos andar por fé.
que nós vamos manifestar os céus na terra. Por quê? Porque os céus estão abertos sobre as nossas vidas. O que precisa é de corações abertos. C.S. Lewis fala que existe um céu aberto quando eu fecho a porta do meu quarto em oração. Existe um céu aberto onde existem corações abertos. E os nossos corações, eles se abrem quando nós começamos a andar por fé. A fé é a chave que abre o seu coração, queridos. Quer ver? Perceba. Você já ficou muito bravo com alguém? Sim ou não? Já ficou bravo sim com alguém? Sim, né? Vontade de dar uma cadeirada, de matar um? Já ficou assim? Sim ou não? Quando nós estamos irritados, bravos, temos dificuldade com alguém, queridos, e aquilo está pegando nosso coração, pegando nosso coração, pegando nosso coração, e nós começamos a meditar, a pensar, fica ali brigando. Quando nós decidimos perdoar, nós tomamos um passo de fé. Sim ou não? Não é assim com você? E quando você decide perdoar, não te ilumina algo dentro de você? Não gera algo dentro de você? Não vira algo dentro de você? Sim ou não? Já aconteceu com você? Alguém te ofendeu de forma que te machucou, você ficou ali corroendo, chegou uma hora que você falou, eu vou dar um passo. Parece que a luz vem e rompe as trevas. Seu Henrique, vai lá no banheiro e vê o que eles estão fazendo. O que é andar por fé? Vamos lá. Primeiro ponto. Andar por fé é crer mesmo quando não vemos. Andar por fé é crer mesmo quando não vemos. Não andamos, queridos, pelo que vemos com os nossos olhos naturais. Andar por fé é ver com os olhos espirituais. 2 Coríntios 5:7 fala assim: porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Eu e você, queridos, nós não andamos por aquilo que nós vemos, queridos, nós andamos por fé. Precisamos ver as coisas como Deus vê. Quando enfrentamos problemas, precisamos ver da perspectiva de Deus. E eu quero te desafiar, queridos, a esse ano, ver o seu casamento, ver a sua família, ver as suas finanças, ver todas as áreas da sua vida da maneira que Deus vê. Com os olhos da fé, não com os nossos olhos naturais. Deus, Ele não vê como o homem vê. Em 1 Samuel 16:7, a palavra de Deus fala assim: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando Samuel foi chamado para ungir os filhos de Davi, os filhos de Jessé, e Davi nem estava ali, Samuel olha para um filho de Jessé e fala, é aquele, o cara é grande, o cara é alto, o cara é bonito, o cara é o cara para ser o rei, vou ungir ele. Deus o repreende e fala, não, eu não quero ele, porque Deus não vê como o homem vê. Queridos, Deus não vê as situações como eu e você vemos. Deus, Ele tem uma outra perspectiva das coisas. Querido, se fosse eu para ungir, eu ia ungir o maiorzão lá e o mais forte. Falar, vai virar rei, tem que ser forte. Vai sair na mão com os caras. O rei ia para a guerra. Você ia ungir o pequenininho? Você ia querer ser liderado por um cara, por um baixinho, ruivo, de aparência bonitinha, assim? Era assim que era Davi. Você ia para a guerra com um camarada desse do teu lado ou você ia escolher o grandão? Eu ia escolher o grandão. Quem já saiu na mão na rua sabe do que eu estou falando. Você não vai ir com o pequenininho, né? Eu tenho um amigo que é grandão, quando a gente brigava na rua, ele é Montanha o nome dele. Alguns aqui conhecem. Quando a gente ia brigar, eu colocava o Montanha na frente e ficava chutando por trás, assim. Se vinha, o grandão me defendia. Por quê? Porque o homem vê de forma natural.
Você consegue me entender? Deus, Ele não olha para situações da nossa vida como nós olhamos. Deus, Ele vê por outra perspectiva, de outra maneira, queridos. E o nosso desafio, queridos, é ver como o Senhor vê. O nosso desafio de fé é crer mesmo não vendo com os olhos naturais. O nosso desafio de fé, queridos, é olhar como Deus olha, ver como Deus vê. Enfrentar situações, dificuldades, com os olhos da fé. Você tem problema na sua vida? Sim ou não? Pouco ou muito? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o... E qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Está lá escrito. Então no mundo, queridos, na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, nas nossas relações pessoais, nós vamos ter desafios, dificuldades, lutas. Só que nós precisamos aprender a olhar com os olhos da fé. Nós precisamos olhar para as áreas das nossas vidas com os olhos da fé. Da maneira que Deus vê. No cuidado com pessoas, queridos, você que é líder de grupo familiar, você que está cuidando de pessoas, você precisa olhar para os desafios das pessoas com os olhos da fé. Nós como líderes precisamos olhar para as pessoas com os olhos da fé. Deus, Ele não vê como o homem vê. No grupo familiar precisamos ver os nossos discípulos como Deus vê. Quer ver? Olha que interessante, abram comigo em Êxodo, capítulo 12, versículo 41. Êxodo, capítulo 12, versículo 41. Olha que interessante esse versículo. Aqui é o relato da saída do povo do Egito. O povo estava 430 anos ali no Egito. E boa parte, ou a maior parte desse tempo, eles foram escravos ali no Egito. E olha que interessante, Êxodo, capítulo 12, versículo 41. Olha o que a palavra de Deus fala. Aconteceu que ao final dos 430 anos, no mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Todos o quê? Exércitos do... Mas não eram escravos? Eram ou não eram? Eles não viviam cozinhando tijolos para Faraó? Eles não eram um povo que já estavam escravizados há pelo menos 300 anos? Se eu e você olhássemos com olhos naturais, nós falaríamos o quê? São um povo escravo. Sim ou não? Ao cabo dos 430 anos, saiu do Egito no mesmo dia um povo escravo. Não era assim que nós íamos relatar? Como que Deus relata? Saíram todos os exércitos do... Alguém ali tinha treinamento de guerra? Alguém ali sabia lidar com arma? Deus não vê como o homem vê. Quando nós olhamos para as pessoas, queridos, eu preciso como pastor, nós precisamos como líderes, quando nós olhamos para a pessoa, entender qual que é o plano original de Deus para a vida dela, aonde Deus quer levar ela. Porque não importa o estado que ela está hoje, importa naquilo que Deus vai fazer ela ser. E Deus desse povo levantou uma grande nação, com um exército. Levantou, queridos. Levantou ou não levantou? Você consegue entender que Deus não vê como nós vemos? E o nosso desafio de fé é olhar para as situações da nossa vida da maneira que Deus vê. Isso é andar por fé. Ponto 2. Andar por fé é obedecer mesmo quando não entendemos. O que Deus busca de nós, queridos, preste atenção aqui. O que Deus busca de nós é obediência e não perfeição. Deus, Ele não busca a perfeição dos seus filhos, Ele busca a obediência. Assim como o pai busca a obediência do seu filho, Deus busca obediência. Mesmo quando eu e você não entendemos. A Ana Alice, ela está com 5 anos, vocês viram? Ela subiu aqui. Eu vou chegar em casa e falar para ela: filha, você não pode subir lá. Chamar a atenção dela. O que ela vai falar? Por quê? Por quê? Porque ela quer entender.
E tem horas que a gente tem que falar assim, não interessa o porquê, é porque eu estou falando. Quem é pai sabe que tem que fazer assim. Não interessa o porquê, eu estou falando e não vai fazer. E às vezes Deus quer fazer algo nas nossas vidas e a gente pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu e você queremos entender. E tem horas que Deus vai olhar e falar assim, não interessa o porquê, simplesmente faça. Não sei se Deus é tão duro com você, comigo Ele é. Às vezes eu vou lá, por quê Deus? Por quê? Eu não sei por quê, eu quero entender. Não interessa, faça. E às vezes Deus nos chama a andar por fé, e esses passos de fé, eles são ilógicos e irracionais, queridos. Se nós olharmos para a caminhada nossa como igreja, a primeira vez que nós viemos para cá, alguns estavam na reunião, nós fizemos uma reunião no Frutilhas Love, não fazia sentido nenhum eu sair de Paranavaí e vim para cá. Quase matei o pessoal que estava ao meu redor do coração. Porque quando você está no embalo de fé, entendendo que Deus está falando com você, Deus está falando com você. Mas talvez Ele não esteja falando com a sua mãe, com seus parentes, ninguém entende nada. Falou que você vai fazer é loucura. Mas Deus está mandando fazer. Quando Deus chega para Abraão, o que Ele fala? Abraão, sai do meio da tua parentela. Sai do meio dos teus parentes. Para onde que eu vou, Deus? Para a terra que eu vou te mostrar. Tá, eu ando para a direita ou para a esquerda? Vai andando. No caminho eu vou te ensinando. Foi isso que Deus fez com Abraão. Sai do meio da tua parentela e anda, caminha, vai. Se Abraão empacasse, queridos, e ficasse, mas por que Deus? Para onde eu vou? O que o Senhor quer fazer? Queridos, não funciona assim. Quando Deus falar, queridos, obedeça. E esse é o nosso desafio, queridos. Obedecer mesmo quando nós não entendemos. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não vamos entender. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não vamos entender. Nós não vamos entender o porquê nós estamos passando por tal situação. Nós não vamos entender o porquê que nós caímos aonde nós caímos, entramos nos lugares onde nós entramos, nós não entendemos. Na hora nós não entendemos, nós acabamos entendendo depois. Se você for ver o livro de Jó, é um exemplo disso. Jó, ele não conseguia compreender o que estava acontecendo com a sua vida. E o que ele ficava fazendo? Questionando Deus. Deus, você é injusto. Você é injusto. Você é injusto. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? No final do livro de Jó, ele foi entender. Antes eu ouvia a Deus. Hoje eu vejo Ele face a face. Hoje eu conheço a Deus. Tudo o que Jó passou, queridos, foi para que Deus aproximasse ele, que Deus aproximasse Jó para mais perto dele. Só que na hora que Jó estava passando pela provação, ele não entendia. Presta atenção aqui. Muitas das coisas que você está passando, você não entende. E você vai entender depois. Muitas das coisas que eu passei na minha vida, hoje eu olho para trás e eu falo, eu entendo por quê. Mas na hora que eu estava passando, pensei que ia morrer. Vou morrer, Deus. Vou morrer. Não morre, queridos. Quanta coisa você já passou, não morreu. Está aqui, ó, gordo, forte. Não morre, pode ficar tranquilo. Enquanto a vida é propósito de Deus. Quando Deus terminar com propósito para você, te recolhe, você vai tranquilo. Mas fé é isso. Abrem comigo em João, capítulo 13, versículo 7. João 13, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus fala. Só contextualizando você aqui, Jesus tentou lavar os pés de Pedro. Jesus veio para lavar os pés de Pedro. E Pedro falou, não, você não vai lavar meu pé não. Você é louco? Meu pé você não lava. Olha o que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, tu não o sabes agora, mas entenderá mais tarde. Eu quero descontextualizar esse texto e trazer para uma vida, para a prática nossa. Queridos, volte e meia, Jesus vai olhar para você e vai falar assim, o que eu estou fazendo agora na sua vida, você não entende. Mas mais tarde você vai entender. Essa dificuldade que você está passando, talvez você não entenda agora, mas mais tarde você vai entender. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu
Propósito. Então todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então para de reclamar e agradece. Para de reclamar. Quanto mais nós reclamamos, queridos, mais a gente fica empacado. Já escutou a expressão, quanto mais a gente reclama, mais o deserto aumenta? O povo era fazer uma caminhada de 40 dias, queridos, tranquilinho pelo deserto. Ficou reclamando, ficou 40 anos. Pastor, minha vida não muda. O que você anda falando a respeito da sua vida? Nós mudamos situações, queridos, pelo nosso falar. Andar por fé, queridos, é obedecer, mesmo quando nós não entendemos. Fé não é razão e nem lógica, queridos. Não busque entender para fazer. Não busque querer entender para fazer. Simplesmente faça. Como eu falei do perdão, queridos. Você já tentou entender o perdão? Se você tentar entender o perdão, você vai falar assim, mas eu tenho razão e ele está errado, foi ele que fez mal para mim. É essa a conclusão que a maioria chega. Sim ou não? Você já chegou nessa conclusão? Só que quando nós andamos por fé, nós não precisamos entender, nós simplesmente obedecemos. Deus, eu perdoo. Deus, eu perdoo. Deus, eu perdoo. Amém? Ponto 3. Andar por fé é dar mesmo quando não temos. Andar por fé é dar mesmo quando não temos. Andar por fé, queridos, é repartir mesmo quando nós não temos. É contribuir mesmo quando nós não temos. É ofertar mesmo quando nós não temos. Assim como o exemplo da viúva pobre, queridos, que nós lemos aqui na palavra de oferta. Andar por fé, queridos, é ofertar mesmo quando nós não temos. Quantas vezes, queridos, as pessoas sabendo que nós éramos pastores, batiam na porta da nossa casa. E acontecia direto isso, e continua acontecendo. Às vezes as pessoas batem lá, falam, pastor, eu preciso de ajuda, estou sem suprimento em casa e não sei o quê. E eu olhava assim e falava para aquele, nós também não temos muita coisa não. Mas aquele é uma mulher que anda por fé, queridos, para me aguentar. Ela falava, vamos lá então, vamos lá. Ela separava, se tinha 2 pacotes de feijão, ela separava um, se tivesse 2 pacotes de macarrão, ela separava e a gente ofertava. Ninguém, queridos, que bateu na porta da nossa casa, ficou sem sair com alguma coisa. Mesmo a gente apertado. Andar por fé, queridos, é contribuir, é abençoar pessoas, mesmo quando a gente não tem. Às vezes precisava dar carona para pessoas, queridos, eu dava carona orando, Deus, que a gasolina não acabe, Deus, multiplica a gasolina. Porque nós precisamos entender isso, queridos, andar por fé é isso. Porque muitas vezes a gente pode cair no engano e falar, quando eu tiver eu dou. Vai cair na mesma mentalidade do fariseu, dá daquilo que lhe sobra. E o que mexe com o coração de Deus, queridos, é quando nós contribuímos daquilo que nos falta. Daquilo que vai mexer com o nosso orçamento, vai mexer com as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, vamos ofertar da nossa falta. Isso é andar por fé. E não é só uma questão de dar coisas financeiramente, queridos. É dar tempo, dar amor, dar aceitação. Jesus, em seu momento mais difícil, Ele deu esperança para um homem. Abram comigo lá em Lucas, capítulo 23, versículo 41. Lucas 23, 41 ao 43. Jesus já estava crucificado, queridos, no meio de 2 ladrões. Um dos ladrões começa a escarnecer Jesus, o outro ladrão começa a rebater isso, começa a discutir com o outro ladrão. E eles caem nessa conversa de Lucas 23, 41. A palavra de Deus fala assim: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo castigo pelos nossos atos, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus,
Lembra-se de mim quando vier o seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Às vezes, como líderes, pastores, podemos estar sobrecarregados, cansados, exaustos, mas precisamos, por fé, dar esperança às pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, Jesus estava no momento mais difícil da sua vida, pendurado numa cruz. Ele tinha sido chicoteado, ele estava com sede, cansado, prestes a morrer. E um homem chega diante de Jesus e fala: lembra-se de mim. Mesmo ele estando no seu pior dia, queridos, ele trouxe esperança para aquele homem. Mesmo ele estando no seu momento mais difícil, ele trouxe esperança para aquele homem. Quando andamos por fé, queridos, não importa a situação que nós estamos vivendo, nós trazemos esperança para as pessoas. Pode ser o momento mais difícil nas nossas vidas, nós vamos continuar trazendo esperança para as pessoas. Você consegue me entender? Isso é andar por fé, nós damos aquilo que nós muitas vezes não temos. Ponto 4. Andar por fé é persistir, mesmo quando nós não sentimos assim, não sentimos vontade de persistir. Queridos, fé não é sentimento. Repita comigo: fé não é sentimento. Mais uma vez: fé não é sentimento. Ensinaram a gente a pensar com nossas emoções, queridos. Você já percebeu isso? Se eu estou eufórico, eu falo que eu estou feliz. Se eu não estou sentindo nada, eu falo o quê? Estou triste. Mas você está triste? Estou sentindo nada. Daí a gente resumiu 300 e poucas emoções que a psicologia classifica em duas: felicidade e tristeza. Se eu estou eufórico, eu estou feliz. Se eu não estou nada, eu estou triste. Ou tudo fora de euforia acaba se tornando tristeza. E fé, queridos, não é sentimento. Não vivemos por sentimentos, vivemos e nos movemos por fé. E nós precisamos entender isso. O compromisso tem que estar acima dos nossos sentimentos. Como num casamento, queridos. As pessoas chegam às vezes para nós como pastor e falam: pastor, vamos separar, o amor acabou. Queridos, isso não existe. Não case por fé, queridos. Não case por amor, queridos. Case por fé. Porque você vai precisar de muita fé para continuar casado. Martinho Lutero fala que 1 ano de casamento santificou ele mais do que 10 anos de monastério. 10 anos lá meditando como um monge lá. Não santificou ele tanto quanto morar com uma mulher. Isso santifica a gente. Na hora que você está com vontade de dar uma cadeirada, você tem que falar: Jesus, me ajuda. Você consegue me entender? Nós precisamos, queridos, andar por fé, porque o nosso compromisso, eles têm que estar acima das nossas emoções. Pela fé persistimos. O compromisso vendo diante de Deus tem que estar acima do que sentimos. Quando nós falamos de fé, queridos, de compromisso, de entendimento, de engajamento com a obra, queridos, nós precisamos entender essas coisas. Imagine um atleta olímpico. As Olimpíadas estão aí, estão às portas. Então, quando nós vamos montar um treino para um atleta olímpico, nós montamos o que nós chamamos de ciclo olímpico, de 4 anos. Então, você pega 4 anos, divide ele, monta macrociclo, mesociclo e microciclo. Falando aqui um pouquinho de educação física. O macrociclo é o plano completo, o mesociclo é um ciclo dentro do ciclo. E o microciclo é como se fosse a semana de treino dele. Consegue entender? Do menor para o maior. Então você planeja o ano inteiro. Daí você pega lá para o cara treinar quase todos os dias, durante 8 horas por dia. Todos os dias do ano. Com poucas folgas para ele conseguir um índice olímpico. Você acha que todos os dias ele acorda: que legal, hoje eu vou treinar? Você acha que ele acorda assim? Você acha que ele fala assim: hoje eu vou treinar bastante porque eu estou com vontade? Você acha que ele vai chegar a algum lugar se ele treinar pelas suas emoções? Não, queridos. Ele treina
Porque ele acredita no seu objetivo, sim ou não? E por isso ele desgasta a sua vida para alcançar esse objetivo. Eu e você não temos um objetivo maior? Manifestar o reino de Deus? Entendo que nós deveríamos nos esforçar mais do que um atleta para chegar em uma Olimpíada. Você consegue me entender? Quando você vai trabalhar, todos os dias você acorda assim, nossa, que legal, eu vou trabalhar. Feliz da vida. E vai lá assim, nossa, que legal, né? Acordar 4 horas da manhã, ordenhar a vaca lá. Que legal, né? Você acorda assim todos os dias? Não, mas você vai ou não vai? Vai ou não vai, queridos? Vai. Por quê? Porque o teu compromisso é maior do que os seus sentimentos. A nossa fé tem que ser maior que os nossos. Hoje eu estou com vontade de ir no culto, então eu vou. Amanhã eu não estou com vontade, não vou não. Hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia. Daí lê lá. Daí outro dia, não estou com vontade não vou ler não. Teu compromisso com o teu patrão é maior que teu compromisso com Deus. E você fala que Deus é o primeiro lugar na sua vida. Se você perguntar para qualquer crente, qual que é a prioridade da sua vida, o que ele vai falar? Deus. Assim, quase um zen, assim, Deus. É Deus. Daí você vai ver na prática. Você consegue me entender? Nós precisamos mudar essa chave, queridos. Nós precisamos compreender isso, porque andar por fé, queridos, é persistir mesmo quando nós não nos sentimos assim, nós não temos vontade. Olha que interessante, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Se você puder abrir, 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25. Paulo faz um paralelo da nossa caminhada com Deus com a performance de um atleta. Olha que interessante. 1 Coríntios 9, do 24 ao 25. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Quando ele fala todo atleta se domina, o que ele está falando? Que ele se disciplina na alimentação, nos treinos, na dedicação, para alcançar uma coroa corruptível. Sim ou não? Todos entendem isso, né? Se um atleta quer ser um campeão olímpico, ele tem que se dedicar na sua alimentação, disciplina e treino, para alcançar uma coroa corruptível. E Paulo faz um paralelo, ele fala assim, a nós, porém, a incorruptível. Muito mais eu e você para alcançarmos uma coroa incorruptível. Queridos, eu gosto de reportagem de esporte. Eu sou da área, sou do meio do esporte. Eu gosto. E daí você vê as pessoas se esforçando, se esmerando, treinando, vencendo seus limites, vencendo as suas incertezas, crescendo no esporte, se esmerando. Você até se emociona. Hoje eu vi algumas reportagens no esporte espetacular, até me emocionei. De ver a garra daquelas pessoas. Daí você faz um paralelo com a nossa vida cristã, ou nossa caminhada cristã, a gente é muito frouxo. Tudo está difícil, tudo não dá certo, tudo isso, tudo aquilo. As pessoas se esmeram, queridos, dão a sua vida para conquistar algo corruptível. Quanto mais nós, queridos, para manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Quanto mais nós, queridos, para abençoarmos pessoas. Andar por fé é isso, queridos. É persistir mesmo quando não estou sentindo. Pastor, todos os dias você acorda assim com vontade de ser pastor, pastorear os outros? Não, queridos. Eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por aquilo que eu creio.
Há uma estatística que 80% dos pastores abandonam na metade do caminho. Só 20% se aposentam como pastores. Nós precisamos andar por fé. Eu creio naquilo que Deus tem falado para mim e para vocês. Por isso que eu insisto na vida de vocês. Nós precisamos andar por fé, mesmo não sentindo, queridos. Emoções e sentimentos são ruins, então, pastor? Não, são extremamente boas. Como nossas servas, não como os nossos Senhor. Emoção como senhorio nas nossas vidas, queridos. Não é sentimento, queridos, é fazer o que tem que ser feito. É uma guerra de vontades. Faço o que faço por fé. Mais uma vez o exemplo do perdão. Faço o que faço por fé. Perdoo por fé, não por aquilo que eu sinto. Jesus, pelas suas emoções, queridos, no Getsemane, ele olha para Deus e fala o quê? Se possível, afasta de mim esse cálice. Ele expressa a vontade dele. Eu vim para isso, mas se for possível, Deus, afasta isso. Mas seja feita a sua. Por mais que eu tenha uma vontade que não seja carregar aquela cruz, eu submeto a minha vontade à sua vontade, Deus. Não caminho por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu creio. E esse ano, queridos, vai ser o ano que nós vamos ser desafiados e nós vamos andar por fé. Vai ser o ano que nós vamos romper em fé, queridos. Nós vamos avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que nós vamos andar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso no seu coração? 2020, ano de corações e céus abertos. Existe um céu aberto para um coração aberto, queridos. Amém? Vamos nos colocar em